Que o teu coração esteja preparado para ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor falará ao teu coração nessa noite poderosamente. Não sei se você já viu algum spoiler do culto da manhã, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo tem algo preparado para você. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado. Eu me coloco diante da tua presença, diante do teu altar. Eu me coloco à tua disposição, Espírito Santo, e peço para que o Senhor me use conforme o teu querer, conforme o direcionamento do Senhor. Senhor, que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor deseja falar aos corações. Me usa para a sua glória, Senhor. Que eu seja assim como um vaso, um instrumento nas tuas mãos para trazer a tua palavra rema, a palavra revelada, a palavra falava que procede do Espírito da verdade. Senhor, o Espírito da verdade é você, Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor conhece o coração dos teus filhos, por isso que eu creio que a tua palavra, ela é pontual para ministrar, para exortar, para consolar e ensinar os teus filhos. Assim eu oro e assim eu te agradeço, em nome de Cristo Jesus, amém. Amém, queridos. Quantos estão preparados? Diga amém. Aleluia. Hoje nós vamos partilhar novamente sobre uma história que fala sobre uma mulher. Semana passada nós falamos sobre as 5 filhas de Zelofeade e foi uma palavra tremenda. Quem estava aqui? Glória a Deus. Cadê as oglas? Aleluia. Mas hoje nós vamos falar, queridos, de outra mulher que para nós tem um ensinamento muito precioso. Uma mulher que deixou um legado da parte de Deus sobre a terra. Mas antes de iniciarmos, eu quero que você olhe para essa pessoa e faça uma pergunta. Pergunta essa pessoa assim: o que as pessoas pensam ao teu respeito? Aí você vai perguntar assim: quando as pessoas lembram de você, o que é que elas pensam ao teu respeito? Eu quero que você faça essa reflexão aí, você e o Espírito Santo. Amém? Hoje nós vamos falar, o tema dessa noite, coloca para mim. O tema é o legado da costureira. Quem é essa costureira? Não vale para quem veio de manhã, tá? Quem é essa costureira, queridos? A palavra do Senhor diz em Atos, então vamos abrir a palavra, né? Atos, capítulo 9, a partir do versículo 36, nós vamos falar sobre uma mulher que era discípula de Jesus. O nome dela é Dorcas, ou Tabita, que significa gazela. Não sei como é que está escrito aí na sua Bíblia, mas o nome dessa mulher é Dorcas ou Tabita. Amém? Vamos ler comigo, você encontrou? Amém ou misericórdia? Glória a Deus, acompanhe comigo essa leitura. Havia então em Jope certa discípula de Jesus de nome Tabita, que significa gazela. Estava cheia de boas obras, e essa dava esmolas. E aconteceu que naqueles dias ficou enferma até que morreu. E depois de lavá-la, puseram-na num aposento alto. E estando Lida perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava nela, enviaram-lhe 2 homens, rogando-lhe: não tarde de vir a nós. Então Pedro, levantando-se, foi com eles. E quando chegou, levaram-no ao aposento alto. E todas as viúvas se apresentaram diante dele, chorando e mostrando quantas túnicas e mantos fazia gazela quando estava com elas. Então Pedro, sacando afora todos e posto de joelhos, orou e virando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te.
E ela abriu seus olhos e, ao ver Pedro, incorporou-se e, dando-lhe a mão, a levantou. E chamando aos santos e às viúvas, apresentou-a viva. E foi notório em toda Jope, muitos creram no Senhor. E aconteceu que ficou muitos dias em Jope com certo Simão curtidor. Nós fizemos essa leitura, talvez você não tenha prestado atenção nos detalhes, mas eu vou contar essa história para você. E nós temos algumas lições, e se você trouxe papel e caneta, eu quero que você faça anotações, porque são lições preciosas para mim e para você, amém? Queridos, nós estamos aqui contando a história de uma mulher que vivia numa cidade chamada Jope. Essa mulher, chamada de Dorcas ou Tabita, ela tinha uma profissão, e a sua profissão era costureira. Só que a palavra do Senhor, quando começa a mencionar sobre essa mulher, no versículo 36, a palavra do Senhor fala de algumas características dessa mulher. A primeira característica que é dita, como ela era conhecida, é que ela era uma discípula de Jesus. E algo que nós precisamos entender a época e o momento ao qual essa história está acontecendo, é que Jesus aqui já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado, Jesus já estava à direita do Pai, e essa mulher, Tabita, Dorcas, ela deu continuidade a tudo aquilo que ela aprendeu do Mestre. E eu não sei você, queridos, mas a palavra de Deus, quando ela traz expressões para nós, significados, quando ela menciona, ela faz menção de algo, é porque isso é muito importante. Quando nós lemos a história aqui de Dorcas, a gente vê um resumo, não entra em tantos detalhes, mas traz para nós palavras específicas e preciosas a respeito dessa mulher. E quando a Bíblia fala sobre Dorcas, diz que ela era discípula de Jesus e que ela era uma mulher cheia de boas obras. A palavra do Senhor diz que ela ajudava os necessitados, ajudava os órfãos e as viúvas. Olha o que é que a palavra do Senhor diz. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita. Nome esse traduzido em Dorcas significa também gazela. Ela era notável pelas boas obras. Em outras versões diz que ela era dedicada às boas obras. E ela também fazia esmolas. Ela era uma mulher que se importava e que se preocupava e que seguia aquilo que o Mestre Jesus a ensinou. Mas eu quero que você olhe para essa pessoa e pergunte assim: como você é conhecido pelas pessoas? Você é conhecido como ativista? Você é conhecido por causa da tua profissão? Porque até então, mesmo nós já sabendo que essa mulher era costureira, a palavra de Deus iniciou o texto e não mencionou que ela era costureira ainda, mas disse que ela era conhecida por ser discípula de Jesus. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: uma crente de verdade. Ei, queridos, quando as pessoas pensam em você e lembram de você, será que o primeiro pensamento que vem à mente das pessoas é que você é um homem de Deus e uma mulher de Deus? É que você de fato é um discípulo de Jesus? E dizer que você é um discípulo de Jesus significa que você obedece a Ele, que você dá continuidade àquilo que um dia Ele fez, aquilo que um dia você aprendeu do Mestre, você está colocando em prática através dos seus atos. Quem é você fora da igreja?
Quem é você quando está no seu trabalho? Quem é você quando você está na faculdade? Quem é você quando está em casa? Essa mulher, ela foi conhecida como uma mulher que era discípula de Jesus e uma mulher que fazia boas obras. Aleluia. E a palavra do Senhor diz, queridos, que essa mulher, ela era empenhada, ela era dedicada a ajudar as pessoas. E quando nós falamos que alguém é dedicado a realizar algo, significa que essa pessoa faz com muito prazer, com muita excelência. Essa pessoa é empenhada quando desenvolve o ato de cuidar dos outros, de suprir a necessidade dos outros. Essa era Dorcas, uma discípula de Jesus. E a Bíblia diz, queridos, que ela carregava uma enfermidade, mas ela era discípula de Jesus. E aí você pode dizer bem assim: como assim? Uma mulher discípula de Jesus, temente a Deus, obediente ao Senhor, serva do Senhor, mas carrega uma enfermidade? Vocês concordam comigo que essa enfermidade poderia paralisar Dorcas do seu chamado? A palavra do Senhor não diz qual a doença, mas quando diz, naqueles dias plural, isso nos remete a entender que essa mulher viveu dias enfermas, provavelmente uma doença que foi aos pouquinhos fazendo com que Dorcas padecesse. Talvez uma doença cancerígena, talvez uma lepra, a Bíblia não diz, mas uma doença que ela carregava. Mas, queridos, essa doença não parava Dorcas de fazer o que Deus chamou ela para fazer. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e pergunte para ela assim: o que é que está te parando? Ou então, talvez, o que te parou? Uma dor está te fazendo parar. Eu não sei, queridos, qual é a tua história, mas a história de hoje é sobre Dorcas. E essa mulher, ela passou pelo processo obedecendo ao Senhor. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: passe pelo processo obedecendo ao Senhor. Queridos, eu não sei qual é o teu processo, eu sei do meu processo, que é difícil. O meu processo, eu não sei o seu, mas o meu está sendo igual da cana de açúcar, que quando está ali no canavial, começa a passar na maquininha, né? Aí tira, né? Saiu lá a cana de açúcar, como é que chama? Caldo de cana. Como? Garapa, né? Diz que é caldo, para mim eu conheço como caldo de açúcar. E aí, quando eles veem, ele liga assim: peraí que nós vamos passar mais um pouco. Aí pega de novo. Ah, não acha que o negócio está doloroso, né? Aí passa de novo, né? Aí diz assim: aí dá para passar de novo, né? Aí passa de novo. Quando chega só o bagaço. Quem estava só o bagaço? Talvez nessa noite você chegou aqui só o bagaço, e Deus está olhando para você dizendo assim: eu vou passar você mais uma vez. Porque quando nós passamos por esse processo que é bíblico, nós extraímos de nós o nosso melhor. Ei, quem é que bebe o caldo de cana? É a cana de açúcar? Bebe são outros. Os processos que nós passamos na nossa vida, queridos,
quando nós nos permitimos passar por esses processos, Deus usa aquilo que é o produto, é o fruto que nós produzimos para alimentar a outros. Porque não é só sobre mim, é sobre outros, é sobre o reino de Deus. E nós estamos falando de uma mulher que tinha tudo para desistir. E deixa eu te dizer uma coisa, aprenda comigo algo. Quando a palavra de Deus diz assim, naqueles dias, coloca para mim versículo 37. A Bíblia diz assim, ó, e aconteceu que naqueles dias. Todas as vezes que você ouvir essa palavra naqueles dias, no original, no hebraico, nós traduzimos essa palavra para dias difíceis. Quando a palavra foi escrita a respeito de Dorcas, a palavra relatou naqueles dias dizendo que eram tempos difíceis em Jope. A cidade de Jope estava passando por tempos difíceis. Então entenda, essa mulher tinha todos os motivos para desistir. Talvez você chegou aqui, queridos, pensando em desistir. Talvez você chegou aqui na sua última esperança. Não, antes de eu botar o ponto final, eu vou para a casa do Senhor. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: eita, tá só o bagaço? Ele vai passar de novo. Queridos, não interrompa o processo de Deus na sua vida. Todo o processo de Deus é necessário para o meu crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento espiritual. Tudo que nós passamos pela permissão de Deus. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Então por que você está só aquele bagaço? A gente tem que estar só o bagaço, mas tem que estar rindo ainda. Olha para essa pessoa rindo assim, né? Profetas do Senhor, temos que profetizar, queridos, porque nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por aquilo que cremos, e nós cremos na palavra do Senhor. Essa mulher sabia em Deus quem ela era. Essa mulher sabia que tudo aquilo que ela fazia era para que vidas fossem tocadas pelo Senhor. Ela apenas estava dando continuidade ao que o Mestre Jesus tinha feito na terra. E não estando mais ele em carne e osso, ela entendeu que ela era a continuidade do seu ministério aonde ela estava inserida. Enquanto Dorcas estava em Jope, eu e você está aqui em Juazeiro do Norte. E o que é que eu e você estamos fazendo? Qual é o legado, queridos, que você está deixando? O que você está deixando impresso na vida das pessoas? O que é que você tem imprimido na vida das pessoas? Se você é cristão, se você diz que é cristão, precisa ser Cristo. Sabe, queridos, nós temos algumas lições e eu quero que você faça algumas anotações aí. Essa enfermidade levou Dorcas, Tabita, para a morte. A Bíblia diz que ela morreu. Uma mulher justa, uma mulher obediente a Deus, uma mulher que estava servindo ao Senhor. Olha para mim e diga assim: ela era útil. Olhe para quem está do seu lado e diga: ela era útil para o reino de Deus. Como assim uma pessoa útil morrer? Se ela estava produzindo o reino de Deus. E a primeira lição que nós vamos aprender nessa noite é, anote aí comigo: Dorcas era cheia de boas obras. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: quais são tuas boas obras? Você tem vivido só para você mesmo?
Porque talvez você esteja aqui hoje e quando você olha para a semana, você só viveu para você mesmo, para suas próprias aquisições, para suas próprias ascensões, para seu próprio interesse, para seu próprio umbigo. Você talvez não tenha vivido uma vida que imprime Cristo e que abençoa outros. E essa mulher tinha uma vida dedicada ao ministério do Senhor. Sabe, queridos, abra comigo em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 3. Dorcas foi conhecida como uma mulher de obras. E talvez você seja alguém que não goste muito assim de servir ao outro, né? Talvez você seja uma pessoa que não goste de fazer doações, de abençoar, de ofertar na vida do outro. Essa mulher, ela era dedicada a dar esmolas. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse significado que a Bíblia fala sobre dar esmolas, que é totalmente diferente daquele que eu e você, a gente pensa. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 3 diz: Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixe a tua mão esquerda saber o que fez a tua direita. Dorcas não era uma mulher que se vangloriava por aquilo que ela fazia. Ela fazia porque ela aprendeu com o mestre. Ela foi discípula de Jesus e ela viu Jesus dando sua vida para que outros tivessem vida. Ela apenas estava fazendo o que Cristo fez, sendo uma continuidade do ministério de Cristo. Mas ela não era aquela mulher que por fazer boas obras, ela publicava, ela falava: ei, eu sou a toda, né? Não. Alguém pode me dizer qual era a linguagem de amor de Dorcas? Ela tinha duas linguagens. Ouvia o que? Atos de serviço. E qual era o outro? Presentes. A forma como Dorcas exprimia o seu amor, a forma como ela liberava o seu amor no cuidado para com os outros, era através da sua linguagem de amor, atos de serviço e presentes. Ela amava fazer túnicas e vestes, ela amava cuidar dos outros através daquilo que ela produzia. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: o que é que você tem feito para abençoar outros? Queridos, as suas finanças, os seus investimentos apenas são para você mesmo, porque se você for cristão, você não entendeu ainda o que nós chamamos de reino de Deus. Porque quando nós somos filhos, nós entendemos que aquilo que é do Pai é meu. E nós temos outros irmãos que precisam ser abençoados com aquilo que nós produzimos, com aquilo que nós fazemos. E deixa eu te dizer, Dorcas estava passando por um tempo difícil. Ela não era rica, mas o que ela tinha, ela investia em pessoas. Ela não usava a desculpa que algumas pessoas dizem assim: ah, não, peraí, chega uma pessoa na tua casa, tim-dom, né? Um quilo de alimento. Aí eu até contei uma história hoje de manhã engraçada, porque meu pai, quando fazia a feira, ele comprava uns vitamilhos diferentes. Tinha um vitamilho que era o nosso, e tinha outro que era de outra marca, que eu não me lembro, que era a marca mais peba que tinha na época. Aí por que ele comprava a marca mais peba? Porque quando chegava alguém na porta, a gente tinha que dar o que era mais peba. E às vezes quando eu pegava um vitamina, aí meu pai: ei, volta, não é esse não. Talvez, querido, talvez você seja assim. Talvez quando você tem a oportunidade de abençoar outro, você pesa na balança o que vai faltar para você. Talvez você pesa na balança o que é bom para você, mas o que sobra, o que não presta, eu dou a outros. Eu apenas estou citando um simples exemplo para você entender, queridos, que essa mulher, como cristã, ela
ela dava, ela se doava, ela tinha sua vida como um investimento na vida dos outros. E ela se dedicava a dar esmolas. Entenda, essas esmolas, não é essa esmolinha que a gente dá quando a gente está no sinal, né? E aí vem aquele menino limpador, e aí você já separa os 10 centavos, né? Não eram essas esmolas. O ato de dar esmolas era o ato de abençoar financeiramente. E ela era dedicada a fazer isso. Ela fazia isso com excelência. Sabe, queridos, eu não sei o que você tem produzido na vida do outro, mas o tipo de fruto identifica quem você é. Aquilo que você produz fala sobre você mesmo. E a palavra do Senhor diz, queridos, em um texto, Lucas capítulo 6, abra comigo, um texto muito conhecido, Lucas capítulo 6, versículo 44. A palavra do Senhor diz: pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: como é que as pessoas estão te conhecendo? Ixi, Severina, oxe, Severina é murmuradora demais, reclama demais da vida e é crente, viu? Vai para a igreja, olha, todo domingo, toda quinta-feira. Passou a semana na igreja, lá na igreja dela. Semana eu vi que ela foi todos os dias. Ela vai para um negócio na terça, depois vai limpar a igreja na quarta, aí vai na quinta-feira. Aí o menino teve um negócio sexta, aí foi também, era do jovem, mas ela foi também, né? Aí sábado teve um encontro lá na igreja, ela foi, e ainda foram os 2 cultos no domingo. Mas quando ela chega em casa, eu fico ouvindo aqui da minha casa, ó, os palavrão, os gritos, né? Isso é calypso, né? Não façam figurinha. É, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Qual é o testemunho que você está dando? Quais são os frutos que você está produzindo? As pessoas estão vendo o seu testemunho que você produz. Ei, cada árvore é conhecida pelos seus frutos. Não é possível colher figos de espinheiro e nem tampouco uvas de ervas daninhas. Será que quando as pessoas olham para o teu Instagram, elas conseguem ver Jesus? Será que quando as pessoas passam os stories do teu Instagram, elas conseguem ver uma discípula de Jesus? Eu preciso falar. Quais são os frutos que você tem produzido? Não é sobre você vir um domingo todo, sabe, coberto, mas lá no teu Instagram tu tá. Eu vou fazer uma palavra chamando babado e bico. Você sabe o que é babado e bico? As pessoas mais antigas vão saber. Quem é costureiro aqui sabe. Botar uns babados e uns bicos assim nos cropped, para ver se não mostra a banha. Queridos, eu não estou preocupado com o que você veste, porque a salvação é individual. Mas eu estou preocupado em ensinar a você uma palavra que nos admoeste e fala sobre santidade. Porque como nos portamos, ei, nós somos cartas vivas. As pessoas nos leem, as pessoas olham para nós, e elas precisam ver Cristo em nós. Quais são os frutos que nós estamos produzindo? Ei, queridos, eu não quero ferir ninguém aqui, não é minha intenção, e para mim está sendo muito difícil falar isso, mas eu preciso falar o que o Espírito Santo me pediu. Qual é o fruto que você está produzindo? Como as pessoas estão lembrando de você? Dorcas morreu. E sabe o que foi que fizeram com Dorcas? Dorcas era tão preciosa para aquele povo. O povo tinha uma gratidão tão grande por Dorcas. O povo reconhecia que ela era uma mulher de Deus, e que ela era útil para eles e útil para o reino. Que a atitude do povo logo após Dorcas morrer não foi sepultá-la de imediato. Mas sabe o que foi que eles fizeram? Eles lavaram o corpo de Dorcas. E quando lavaram o corpo de Dorcas,
colocaram o corpo dessa mulher em um quarto alto. Por que será que eles queriam preservar o corpo dessa mulher? Vamos para a segunda lição. Amém? Deus está falando com você. Olhe para essa pessoa e diga assim: quem é? Não precisa dizer quem é. Os frutos vão dizer quem você é. Amém? Os frutos falarão por você. Quer conhecer alguém? Veja o que essa pessoa produz. Faça essa análise apenas, queridos. Nós conhecemos assim verdadeiros cristãos. O que essas pessoas estão produzindo? Talvez você possa estar assustado porque é o teu pastor que está falando e você tem temor ao seu pastor, mas você esqueceu que os olhos do Senhor estão em toda a terra, contemplando os maus e os bons. Talvez eu não esteja onde você está, mas o Senhor está te vendo. E o desejo do coração dele é que você expresse Cristo, a esperança da glória. O desejo do coração dele é que a palavra dele alcance outras pessoas. Sabe, queridos, ele quer que você seja esse templo e esse santuário do Espírito Santo que chega nos lugares e as pessoas percebem Jesus em você. Você não precisa ser um religioso. Aquele povo, eu não sou religioso, eu sou engraçado, eu não vou deixar de ser engraçado. Ah, mas o senhor é um pastor, tem que botar paletó e gravata, o senhor tem que... Eu já coloquei, mas quase que eu tirava aqui, que eu estava rasgando, né? Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. O Senhor está mais interessado com os frutos que você vai produzir do que a capa que vai te cobrir e que talvez está escondendo quem você é realmente. Essa mulher, ela expressou naqueles dias, em meio a dias difíceis, em meio a uma enfermidade, ela continuou expressando Jesus. Talvez você queira desistir. Talvez não está sendo fácil para você. Você já está chegando ao seu limite. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: preste atenção. Não, você tem que assustar a pessoa. Preste atenção. Olhe para essa pessoa e diz assim: Deus não vai te livrar dos processos, mas vai dar graça para você passar por cada um deles. Eu posso ouvir um glória a Deus? Ele vai te dar graça, queridos. Olhe para quem está do seu lado e faça assim, seja uma Ludmila Feber. Olhe para essa pessoa e diga assim: aguenta firme, não desista. Olha para ele e diz: aguenta firme, não desista. E você estava pensando em desistir, né? Mas você caiu aqui hoje. Quem mandou vir? Porque, queridos, na casa do Senhor é o melhor lugar para se estar. Porque nós somos tão amados por Ele, que mesmo Ele tacando uma surra em nós, com a sua palavra, porque Ele diz que exorta e corrige o filho que ama. Ele está nos amando nessa noite, porque Ele se importa comigo, Ele se importa com você. E Ele não quer que nós não venhamos perecer. Ele não quer que a gente saia do caminho. Ele é o caminho. Caminho sobre Jesus. Aleluia, queridos. Vamos para a segunda lição, que eu ainda estou na segunda, são 5. É a terceira? Não, minha gente, é a segunda. Por eu vou ler o que está dizendo aqui. Diga comigo:
mesmo ela passando por um processo de enfermidade, ela não deixou de fazer boas obras. A sua dor não pode ser aquilo que vai parar o teu chamado. Olhe para quem está do seu lado e diga: não pare. Por que você parou? Diga: por que você parou? Ah, é doloroso. É verdade, queridos, é doloroso. Não é fácil, eu concordo com você. Não é fácil dizer sim para o Senhor. Não é fácil carregar as suas barcas. Não é fácil. Mas todo o processo nós vamos encontrar a graça de Deus para nos assistir. A graça de Deus, esse favor imerecido, sempre vai estar disponível para mim e para você durante o processo. Mas não desista. Deus, Ele confiou algo em você. Deus colocou algo em suas mãos. Deus olhou para você e disse assim: ei, é através de você que eu vou tocar nos necessitados. Dorcas, ela tinha um olhar para aqueles marginalizados, que ninguém da comunidade de Jope olhava para eles, órfãos e viúvas. Talvez o que você tem investido, talvez aquilo que o Senhor te chamou para fazer, seja algo que até mesmo não vai impressionar, não é algo de destaque, não é algo que tenha luzes sobre você, mas é algo que o Senhor precisa de você para expressar a glória dEle para os pequeninos. E Ele conta com você, queridos. Por isso o diabo está investindo pesado. Olhe para quem está do seu lado e quando o diabo investe, eles sabem como investir. Não é Banco do Nordeste, mas é um grande investimento. Deixa eu dizer uma coisa, queridos, nós precisamos estar atentos, porque os dias estão passando e talvez você esteja parado na metade do caminho. Talvez você esteja como Dorcas, morta, prestes a ser sepultado. Talvez você já esteja num nível que você já encomendou até a mortalha. Misericórdia. Dizendo: eu não aguento mais, eu não quero mais, isso não é para mim. Eu não fui chamado para ir. Quem sou eu? Um improvável, eu não sou digno. O meu passado. Ei, para de pensar no teu passado. Olha para Cristo. Segue os passos dele. Passos de arrependimento. Passos, sabe, queridos, que quando você começa a imitar ele, como o apóstolo Paulo, que perseguia os judeus, mas passou a ser perseguido por causa de Cristo. As escamas caíram dos seus olhos. Ele viu a glória de Deus e ele ficou completamente apaixonado por Jesus. Dorcas não tinha mais Jesus em carne e osso, mas o legado de Jesus ficou impresso nela, e ela dava continuidade a esse legado. Sabe, queridos, talvez nessa noite eu vim aqui pregar para alguém que está querendo parar por causa de uma dor. Talvez alguém que já parou e Deus te trouxe aqui hoje, exclusivamente hoje. Deus trouxe essa palavra ontem de madrugada. Eu fiquei até 2 horas da manhã com o Senhor, ouvindo Ele, escrevendo e deleitando na palavra do Senhor. Então, eu não conheço tua vida, talvez conheço a maioria, né? Mas aqui não é indiretas, não, queridos. É uma palavra de Deus para você e ela tem o endereço certo. E eu não tenho dúvidas disso. O Espírito Santo está falando com pessoas aqui, porque Ele não quer que você desista. Terceira lição, diga comigo: atitude de fé. Diga assim comigo: enquanto a lógica estava dizendo enterra Dorcas, a fé está dizendo ore.
Você não entendeu? Enquanto a lógica está dizendo sepulte, entregue, desista, a fé está dizendo ore um pouco mais. O Senhor sabe que não está fácil, mas Ele não liberou palavra de ordem sobre você para desistir, para sepultar. Queridos, você precisa ter uma atitude de fé. A fé sem obras é morta. E sabe o que foi que fizeram com Dorcas? Pegaram o corpo dela, lavaram o corpo dela e colocaram o corpo dela num quarto alto. Eita, Deus falou comigo. Deus falou com você? Tem um mistério aí de Deus. Diga comigo, quarto alto. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Antes de sepultar, entra no teu quarto, fecha a porta e vai a um alto lugar. Em Salmos capítulo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, o Criador do céu e da terra. Eu posso ouvir um aleluia? Queridos, antes de você desistir, antes de você sepultar, antes de você colocar a lápide, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai, porque a última palavra vem da boca dele. Você não tem orado mais, é por isso que você está desistindo. Você não tem buscado mais, você não exerce mais as disciplinas espirituais, leitura da palavra, você não faz mais devocional, você não jejuma, você não busca. O que é que você está fazendo? Você está se esfriando, e frio, queridos, é morto. Toca no morto, ele está frio. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo vai lavar teu corpo hoje. E mesmo que você não consiga ir a esse quarto alto, alguém hoje vai te levar para lá. Alguém vai te levar. Talvez seja essa pessoa que está do teu lado. Talvez você não tenha mais fé, mas essa pessoa que está do teu lado tem fé por você. Você crê nisso, queridos? Amém? Aleluia. Leve a sua situação para um tempo de oração. Você não tem orado mais, não tem buscado mais, e aí, morto. O homem diz: não tem mais jeito, acabou, desista, sepulta isso. Tu não está vendo que não está dando certo? Aí o Espírito Santo chega para você e diz: ore mais um pouco. Aguenta. Ei, o Senhor não chamou covardes. Ele chamou aqueles que aguentam o processo. Aguente o processo. O processo, ele faz parte. Existem processos de Deus na minha vida, existem processos de Deus na tua vida, e Ele vai usar coisas, situações, pessoas, acontecimentos. Ele pode até usar o diabo. Deixa eu te dizer, foi Deus que mandou o diabo ir para o deserto tentar Jesus. Mas o propósito de Deus é te amadurecer. Aí você canta: coisas novas Deus está fazendo, coisas novas, coisas novas. Aí Jesus olha para você: vem processo que eu estou fazendo. Tá só o bagaço, mas eu estou moendo. Talvez essa seja a nossa canção. E essa canção é a canção necessária para que eu e você produza frutos, e frutos de excelência. Posso ouvir um glória a Deus? A quarta lição
essa é muito importante, eu já estou finalizando. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: presta atenção que isso é importante. Talvez você tenha que abrir mão de algumas pessoas. Aí eu já vou fazer agora uma aparência. Cadê os casados aqui? Não abra mão do seu cônjuge. Casou, pronto, é para sempre. Aí eu vou cantar a Ludmilla: aguenta firme, não desista. Amém? Mas existem relacionamentos que talvez a gente vai ter que abandonar. Talvez exista comunhões e pessoas no nosso meio, no trabalho, talvez no nosso convívio diário, talvez até na igreja, que talvez você tenha que abrir mão daquela intimidade. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: a quarta lição é: cerque de amizades que quando você não puder fazer, eles te levarão a um lugar alto. Se cerque de pessoas que quando você estiver morto, essas pessoas vão te pegar e vão dizer: ei, você não vai morrer, eu vou te levar para um lugar alto. Ei, queridos, nós precisamos nos cercar de pessoas que vão nos encher da presença do Senhor. Pessoas com gratidão, que vão lembrar de tudo que nós fizemos por elas. Sabe, Dorcas era uma mulher que orava, uma mulher que discipulava viúvas, órfãos, que cuidava, que zelava, que costurava, fazia túnicas, vestimentas. O povo amava Dorcas. O povo não queria que Dorcas morresse. Talvez existia no meio desses um que dizia: vala, meu Deus, Dorcas vai morrer e eu não vou ter mais roupa para vestir. Os interesseiros, ei, tem interesseiros, viu, gente? Tem interesseiro. Talvez alguns não queriam que Dorcas de fato permanecesse morta, porque e agora? O que é que vai ser de nós sem Dorcas? Porque só pensa naquilo que você pode produzir. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se cerque de amigos. Amigos que te levarão sempre para o altar do Senhor. Amigos que sempre te apresentarão a presença de Deus. Que quando você estiver caindo, você vai dizer: me ajuda! Talvez seja o seu último grito, o seu último suspiro. Mas aqueles que são amigos de Deus, eles vão lembrar de você. Eles vão lembrar de você. Queridos, a palavra do Senhor diz que o povo enviou 2 homens, 2 varões, a uma cidade vizinha chamada de Lida. Havia um homem que estava na cidade vizinha. Quem é? Quem? O apóstolo Pedro. Pedro tinha acabado de curar em Cristo Jesus um paralítico que já estava 8 anos sem conseguir andar. O nome dele era Enéas. E aí você sabe, cidade pequena, né? Assaré, a capital do Ceará, né? Tá bom, eu ia falar isso, né? Assaré ali pertinho de Tarrafas. Tudo que acontece lá em Tarrafas chega em Assaré. Tu ficou sabendo? O que é que estava acontecendo lá em Tarrafas? Né? Chega lá em Assaré. Lá vem um assaraense ali. Assaraense, é? Aí, ó, entrando. Tá? Vem falar Assaré, já surgiu assaraense aqui. Né? Oh, glória. Queridos, a boa notícia percorreu por toda a terra. Sabe o que eles fizeram? Lembra que o corpo de Dorcas estava no quarto em cima? Ei, manda chamar esse homem, manda chamar Pedro, porque ele é um discípulo de Jesus. E se ele vier aqui, Dorcas vai ressuscitar. 2 varões vão ao encontro de Pedro, e quando chega lá diz: Pedro,
Nós precisamos de você agora. Não tarde, é agora, nós temos que ir agora. E a Bíblia diz, queridos, que Pedro prontamente seguiu esses dois varões. E quando chegou em Jope, naquela casa, a Bíblia diz que Pedro chegou naquele quarto, um quarto alto. E a Bíblia diz, me empresta aqui a Aparecida, tua túnica. Não a túnica, nem a espada. E aí, queridos, a Bíblia diz que quando Pedro chegou no quarto, tinha um monte de viúvas chorando, rodeando o corpo. E a Bíblia diz que elas carregavam nas suas mãos as túnicas e as vestimentas que Dorcas tinham feito. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é que as pessoas estão carregando nas mãos daquilo que você tem produzido? O que você tem deixado nas vidas das pessoas para que elas façam memória de você? Aquelas mulheres choravam, aquelas mulheres pranteavam, aquelas mulheres estavam desesperadas, e elas olharam para Pedro e começaram a dizer, todas as viúvas rodeando, chorando, mostrando-lhe os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito para elas, enquanto ela estava viva. Pedro, sanguíneo, Pedro sanguíneo, eu fico imaginando, Pedro vendo mão daquelas viúvas. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa, Pedro. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Pedro sanguíneo, ele foi logo entrando ali dentro do quarto e foi logo dizendo, bora, 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 sai, 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 todo mundo. Me deixa sozinho. Eu quero ficar sós com o corpo. Queridos, um homem de Deus, um homem que representava a presença do Senhor, um homem que era discípulo do Senhor, entrou naquele quarto, diante de um corpo, diante da morte. A palavra do Senhor diz que Pedro liberou uma voz de comando. Ele olhou para o corpo de joelhos e ele disse, Tabita, levanta-te. Posso ouvir um glória a Deus? Levanta-te. A Bíblia diz que Tabita levantou, ficou sentada com os olhos grelados, olhando para Pedro. Pedro deu a mão a ela, deixou ela de pé, mandou chamar os santos. Epa, calma, deixa eu explicar quem são esses santos, né? Não eram os santos lá da Umbanda não, viu gente? Não eram os santos que as pessoas acham que são santos. Esses santos eram homens e mulheres de Deus que tinham uma vida reta diante do Senhor. Provavelmente os discípulos de Dorcas, que ela pregava para eles, que estavam ali orando, que estavam ali clamando, pedindo ao Senhor que ressuscitasse Dorcas. E a palavra do Senhor diz, queridos, chamando os santos, principalmente as viúvas, aquelas mulheres foram marcadas por Dorcas. Imagina aí viúvas que carregam uma dor, viúvas que são marginalizadas numa sociedade porque não tem um marido. Mas Dorcas, como mulher, se posicionou e cuidou dessas mulheres, serviu essas mulheres. Imagina o coração dessas mulheres, uma gratidão tremenda. E principalmente as viúvas. Pedro apresentou Dorcas viva. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ela se foi, mas as obras ficaram. Diga comigo: eu preciso deixar frutos por onde eu passar. Se você morrer hoje, e se você não for ressuscitado, o que é que vai ficar nas mãos das pessoas?
o que você vai deixar como um legado para as pessoas? Qual é o legado que você vai estar deixando para os teus filhos? Quando os teus filhos oram para você, será que eles conseguem ver Deus em você? Será quando os teus filhos olham para você, ele vê só aquela mãe que grita, aquela mãe que bate do marido? Misericórdia. Jezabel e Acabe comigo, né? Quando os seus filhos olham para você, qual é o legado que você tem deixado? O que você tem deixado? O que você tem deixado no teu local de trabalho, quando, sabe, pisam no teu calo, né? Aí você esquece que você é discípulo de Jesus, não é verdade? E aí você começa a agir pela carne. E aí as pessoas vão assim: ah, mostradinho, ó, o crente aí vai pro céu, né? Vai pro céu, ó, né? Olhe para quem está do seu lado, que ele diz assim: querido, entenda, o seu testemunho falará do tamanho do seu Deus. Eu quero encerrar fazendo uma pergunta para você. Olhe para essa pessoa e pergunte assim: ei, presta atenção, vou te fazer uma pergunta. As pessoas sentem alívio quando você vai embora? Ou quando você vai embora, você deixa saudades nas pessoas? Queridos, quando nós carregamos a presença do Senhor, as pessoas não querem nos largar. Quando nós carregamos a presença do Senhor dentro de nós, quando nós somos de fato embaixadores, assim como diz o apóstolo Paulo em Efésios, quando nós somos embaixadores de Cristo na terra, as pessoas, elas não querem sair de perto de nós. Obrigado, Aparecido. Elas não querem sair de perto de nós. As pessoas querem estar perto, elas querem ouvir a nossa oração, as pessoas querem nos abraçar. Elas, vamos ler sobre a palavra. Eu quero conhecer mais de Jesus. Poxa, eu sinto a presença do Senhor quando estou perto de você. Porque o que você está produzindo é a presença do Senhor. O que exala de você, a palavra do Senhor diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Então eu preciso estar em um ambiente, e o ambiente precisa ser agradável. Agora você que fede, queridos, você chega num ambiente com uma Avon, não dá certo. Tem que ser um Rinodê da vida, né? Fazendo propaganda, misericórdia. Ei, queridos, você é melhor que Rinodê. Você é o bom perfume de Cristo, que cheira como a rosa de Saron. Se for teu marido, cheira agora assim, ó. Cheira essa pessoa. Vou ficar só olhando aqui. Isso, muito bem. Neto se aproveitando ali, ó. Neto, eu vi, viu, Neto? Eu tô vendo. Por isso que a Neto tá buchuda. Cuidado, viu? Pode vir outro menino aí depois, esse cheiro. Ei, queridos, deixa eu dizer uma coisa pra você. É bom exalar o bom perfume de Cristo. É bom exalar. Ei, as pessoas vão lembrar de você e vão dizer: ah, Juliana é uma menina de Deus. Sei, aquela menina é demais. Meu Deus, quando ela fica pulando o cabelo dela, que ruge o leão. Ah, não é aquela menina que senta lá na frente. É, eu vejo ela no online. Ei, aquela menina é de Deus. Talvez as pessoas olhem para você e queiram ser parecido com você. Talvez as pessoas olhem para você e dizem assim: poxa, eu queria ser tão parecido com fulano. Eu vejo Jesus na vida dela, eu vejo Jesus na vida dele. Ei, queridos, entenda uma coisa: você pode. Você também é filho. Você apenas precisa buscar. Você apenas precisa estar enxertado na videira que é Jesus Cristo. Ei, Ele é a videira e nós somos os ramos enxertados nele, e produzimos frutos excelentes que vêm dele, Jesus Cristo Nazareno. Você está enxertado em quê, queridos? Você está enxertado em quê? Se não for em Cristo, queridos, você não vai produzir bons frutos.
você está enxertado? João capítulo 15. Aonde você está enxertado? Aonde você está inserido? Em quem? Eu espero que seja no amado das nossas almas. É no alto lugar. Olhe para quem está do seu lado e diga: não esqueça do alto lugar. Vai ter dias que você vai dizer assim: não aguento mais, né? Vai ter dias que você vai dizer: é a última, não dá, não quero. Vai ter dias que você vai olhar para o seu marido e dizer: eu não te aguento mais. Aí vai ter que vir Ludmila Febe, pega na mão dele e diz: aguenta, filho, não desista. Ei, queridos, não desiste do que é sagrado. Não desiste do que é plano de Deus para a tua vida. Não desiste do teu chamado, queridos. O reino de Deus, ele precisa continuar sendo expandido por toda a terra. Os nãos que nós damos para Deus é meio que um tapa na cara de Jesus. É como se nós estivéssemos crucificando Jesus novamente. Não crucifique Jesus novamente. Ele não precisa morrer outra vez. Uma vez, maldito, só. Aquele lugar era meu e era seu, não era dele. Mas ele, em meio à dor, começou lá no Getsemane, sentindo uma dor por mim e por você. Dorcas aprendeu com o mestre. Ela tinha um mestre, um homem de dores, enfermidade, dorzinha, tempos difíceis. Olha para quem está ao teu lado e diz assim: ei, isso é pouco. Mas o Senhor está te chamando para partilhar dos sofrimentos de Cristo. Sofrimento, querido. Olha para quem está do seu lado e diga assim: a partir de hoje, se comprometa com o seu chamado. Não sepulte o seu chamado. Entre no quarto, suba no quarto alto e fale com seu pai. Só saia de lá quando você estiver ressuscitado. Só saia do quarto, só saia desse tempo de oração e de comunhão quando você estiver vivo outra vez, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. Queridos, quantas vezes eu pensei em abandonar o barco. Quantas vezes eu disse: Deus, eu não aguento mais. Senhor, está difícil, meu Deus, eu sou tão jovem, eu tenho uma vida toda pela frente. Senhor, eu tenho 2 faculdades, eu poderia fazer isso, fazer aquilo. Mas o Senhor olha para mim e diz assim: filho, mas eu preciso que você partilhe dos meus sofrimentos, sua vida, para que outros tenham vida. Olhe para quem está do seu lado e diga: você vai aguentar, você vai dar conta. Nos dias difíceis, nos dias do processo, que você está só o bagaço. Tem dias que eu estou só o bagaço, mas é incrível quando Ele vem. Ei, queridos, quando Ele vem, Ele nos renova por inteiro. Parece até que não aconteceu, porque é um renovo que vem no nosso espírito. Olhe para quem está do seu lado e assim: se você amar Jesus de verdade, você não vai desistir. Talvez você está dando um tempo para o Senhor. Talvez você tenha dito: Senhor, é só um tempo, eu vou voltar. Eu acho que você precisa voltar hoje, querido. Aguenta firme, não desista. Olha para essa pessoa e diz assim: aguenta firme, não desista. Fique de pé. Se você não